Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo tutorial semanal em ZBrush. Aqui fala Bruno A1 mais uma vez para VFX Produções. Eu lembro que estas séries semanais são um complemento prático para o DVD ZBrush Essencial, que traz toda a teoria elementar para o iniciante, e através desses tutoriais a gente vai então aliando a prática à teoria. Essa é a ideia. Então nós temos aqui na tela o personagem alienígena criado na última aula, com a adição apenas de uma esfera que eu inseri aqui nos ombros para fazer um escudo aqui. Eu também ajustei um pouco a proporção de algumas esferas, mas fora isso, é exatamente onde a gente parou. Nós vamos então agora transformar esse objeto em polymesh, ou seja, em malha poligonal, para que a gente possa então dar início ao processo de esculpimento. Mas antes de dar início, eu vou fazer alguns comentários aqui. A primeira coisa a manter em mente é que nós não vamos fazer todo o esculpimento desse personagem, porque isso levaria horas. E não é o objetivo aqui. O que importa de ser passado aqui é o chamado workflow, ou seja, o fluxo de trabalho, né? Eu vou mostrar qual é o processo. Nós vamos utilizar aqui 5 ferramentas, basicamente. Existem outras que são utilizadas, é claro, mas no contexto básico, no procedimento padrão, nós vamos utilizar essas 5 ferramentas aqui e você vai ver ao final que dá para fazer muita coisa através delas. E também nós vamos trabalhar aqui nos diversos níveis de resolução de malha, você já vai saber o que é isso. E tem a hora certa da gente transitar entre um nível de resolução e outro, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, eu acho que é isso aí, o recado está dado. Vamos então abrir a subpaleta Adaptive Skin para transformar o que é um objeto de metasferas em malha poligonal ou polymesh. Para isso, nós podemos deixar todas as configurações aqui em default, que vai colocar a densidade de malha no nível 2. E vamos clicar no botão Make Adaptive Skin. Feito isso, nada muda na tela. Mas se a gente olhar aqui em cima na paleta de ferramentas, na paleta Tool, foi criado aqui o Skin Alienígena 1, ou no seu caso, o Skin Alienígena. Eu já tinha um criado aqui. Então a gente clica nesse objeto e ele passa a ser então o objeto corrente na tela. Então, se a gente agora abrir aqui a paleta Geometry, nós vamos ver que o nível de subdivisão está em 2. Nós temos o nível 1, que é mais rudimentar, e o nível 2, tá certo? Então, existem níveis de detalhamento a serem feitos em cada nível de resolução, vamos dizer assim. Quando a malha ainda está com os polígonos grandes, se a gente ligar aqui, por exemplo, Polyframe, a gente vê isso melhor, a gente pode fazer não vou dizer nem esculpimento, mas modificação de formas em áreas maiores, tá? Eu vou desabilitar o Polyframe. Nós vamos trabalhar mais aqui na área do tronco, então eu vou aumentar o zoom aqui. E a primeira ferramenta que nós vamos trabalhar vai ser a ferramenta Move. Tecla de atalho BMV. Eu vou aproximar aqui o zoom na área da cabeça e vou girar aqui. Para esse tipo de procedimento, o tamanho do pincel deve ser um tamanho grande, como você está vendo aqui. Para quê? Para que a gente possa afetar a grandes áreas da malha. Por exemplo, agora nós vamos fazer modificações aqui na área da cabeça. Então, por exemplo, se eu quiser puxar essa parte aqui para trás, mas antes de fazer isso, vamos habilitar a simetria pressionando a tecla X. Dessa forma, o que a gente fizer de um lado se reflete no outro, como você pode ver aqui, tá? Vou desfazer o comando. Então nós vamos começar aqui a fazer ajustes, né? Eu quero aumentar, por exemplo, o queixo dele, é um personagem alienígena. Ele vai ter uma cara mais densa na parte de baixo, né? E é claro que você não precisa de copiar tudo que eu estou fazendo aqui ao pé da letra, né? Pois isso é um procedimento de modelagem ou esculpimento orgânico, então é um processo muito artístico, né? Fica a critério
do usuário e definindo. Outro comentário que eu vou fazer aqui, muita gente me perguntou, vocês devem estar ouvindo aí os cliques do mouse. Eu não estou usando uma mesa digitalizadora. Eu estou fazendo com o mouse para mostrar que é possível trabalhar no ZBrush sem a mesa. É claro que a mesa ela dá um nível de sensibilidade e até de um pouco mais de facilidade de manejamento. Mas quem não tem intenção ou condição de comprar uma mesa digitalizadora, pode sim trabalhar no ZBrush, é só uma questão de prática, tá ok? Então, nós vamos continuar aqui. Eu não vou, como eu disse, detalhar aqui de uma forma totalmente otimizada, porque não é o objetivo. Eu só estou mostrando aqui o que a gente pode fazer com cada ferramenta. No caso, com a ferramenta Move, a gente vai fazendo, como é que se diz? A gente vai fazendo o movimento dos vértices. Na verdade, tem uma bolinha que puxa um vértice. Como o pincel está com um raio grande, ele afeta uma parte maior da malha, como você pode ver. Então a gente vai, né, navegando pelo paciente aqui, pelo boneco, e vai, se precisar pode aumentar mais ainda, se quiser quiser afetar uma área maior, por exemplo, para fazer aqui esse encolhimento do tronco, né, pode aumentar ainda mais o pincel. E as teclas de atalho de colchete, de abre colchete e fecha colchete, aumentam e diminuem aqui o raio do pincel. Tá? Aqui, por exemplo, eu posso criar uma cintura, né? É um processo bem intuitivo. Então agora nós vamos habilitar aqui a ferramenta Standard, tecla de atalho BST, e essa é uma ferramenta que ou puxa, né, ou empurra se pressionarmos Alt, como você pode ver. Então ela é ideal para fazer esse tipo de coisa. Se eu quiser criar aqui, por exemplo, um vão aqui na coluna cervical do personagem, né, eu tenho esse recurso. Neste ponto aqui a gente pode aumentar a densidade de malha se tiver pouco, mas eu vou deixar por enquanto no nível 2, porque eu ainda vou mostrar outras coisas que a gente pode fazer no nível 2 aqui, tá ok? Então a gente pode puxar, por exemplo, o peitoral para fora, dando uns cliques. Aqui eu vou pressionar Alt para empurrar para dentro, e assim vai. Então é uma ferramenta, a ferramenta Standard, ela é semelhante ao Move, só que ela não puxa para os lados, ela puxa para frente e para trás, tá ok? Então passemos para o próximo pincel, que é o Inflate, tecla de atalho BIN, tá ok? Esse é um pincel importante, mas aqui no caso nós vamos diminuir o tamanho. Ele serve para fazer, como o nome diz, ele infla a malha. Então ele é legal para fazer, no caso está pouco ainda, por exemplo, músculos, tá certo? Você viu como que ele dá uma inflada na área atingida. E da mesma forma, tem que tomar bastante cuidado, a gente pode também pressionar a tecla Alt para desinflar uma área. Então, por exemplo, aqui no pulso, você vê que eu estou desinflando, tá certo? Vou aumentar a área dele aqui. Vamos dar uma navegada aqui. Por exemplo, a mão do personagem aqui, ó, a gente pode dar uma desinflada nela. Por aí vai. Aqui a gente pode fazer o joelho dele. Deixa eu colocar aqui, pressionar Shift para colocar bem de frente. Vou mover aqui. Para fazer o joelho eu vou diminuir bastante o diâmetro do pincel. Eu vou dar um clique aqui. Você vê que eu vou puxando. É bom você colocar o Z Intensity bem baixo com essa ferramenta, tá? Porque senão puxa muito. Então você vê que fizemos aqui o joelho. Deixa eu passar aqui para 18. Vou aumentar aqui o nível. E vou tirar um pouco dessa canela dele, ó.
ficou bom não. A gente tem que aumentar um pouco mais. Eu vou desfazer, até melhor assim. Podemos fazer também aqui o calcanhar bem pequenininho. A parte de dentro também. São exemplos, tá? De coisas que você pode ir fazendo com a ferramenta Inflate. Por exemplo, aqui o topo do pé. Estou aumentando aqui. A gente pode baixar ele um pouco, pressionando Alt. E assim vai. Então, eu ajustaria muito mais isso aqui, mas não vem ao caso. Essa é a ferramenta Inflate, tá? Agora, digamos que a gente já tenha feito aqui as edições assim, digamos de áreas maiores, e vamos passar então para a parte de esculpimento em si. Então agora a gente pode aumentar bastante a resolução. Eu estou aqui com a subpaleta Geometry aberta e eu vou pressionar o botão Divide 5 vezes para mim chegar até o nível 7. Eu vou pressionar devagar aqui, para você ver a malha indo, ficando mais densa. 2, 3, 4, 5, até chegar até o nível 7. Isso vai nos dar, se a gente colocar aqui em cima do objeto, a gente tem um número de polígonos. No caso, a gente está na casa dos 8 milhões de polígonos. É polígono pra caramba, mas é isso que nos dá a condição de fazer o detalhamento necessário. Então, vamos agora alterar aqui para a ferramenta Clay Buildup, que Clay Buildup significa assimilar barro na superfície. Então, o atalho é BCB, ok? Diminuamos aqui bastante o diâmetro para fazer o nariz do objeto aqui, do personagem. Então vou pegar mais ou menos a altura da cabeça onde ele começa, que é aqui. Ele está salvando aqui, né? Então vamos... Então, o fluxo de trabalho aqui é pincelou, pressiona Shift e faz a suavização. Eu não gosto de trabalhar com a intensidade máxima, eu gosto de colocar ela na metade, aqui em torno de 30, 35, porque suaviza menos, dá mais trabalho, mas a gente tem maior controle, tá ok? Então, já fizemos aqui uma protuberância para o nariz, agora eu vou retornar, vou fazer aqui as sobrancelhas dele. E novamente eu vou fazer a suavização. Você vê que eu faço mais suavização aqui onde tem... Desculpa. Tentando girar aqui. Quis mostrar onde tem a transição aqui, ó, com a cabeça. A gente suaviza mais até que o objeto mescle, né, com a cabeça. E faltou suavizar essa parte central aqui. Ok? Então, vamos continuar. Vamos fazer agora como é que se diz? Os glóbulos, né? A cavidade dos globos oculares. Para isso, eu vou pressionar Alt e vou fazer o esculpimento para dentro. Então, o processo é o mesmo. Pressiona Shift e faz a suavização. Continuando, vamos aproximar um pouco aqui o zoom. Eu vou fazer agora a parte aqui que vai fazer a junção do nariz com a boca. Aí já é uma questão de design do personagem, né? Eu vou fazer uma coisa mais que lembra mais
um estilo mais animalesco, esse alienígena aqui. Então eu vou aumentar um pouco o nariz dele aqui e vou fazer essa protuberância que sai para o lado aqui. Eu vou jogar um pouquinho mais de clay aqui. Essa última não foi boa não. Então eu dei Ctrl Z aqui. Vamos suavizar para a gente ver. A suavização está em 100 aqui. Eu não queria tanta suavização. Vou pressionar Shift. Vou descer aqui. Agora sim eu vou fazer então a suavização. Aqui, mais uma vez aqui na parte que faz a junção. Eu tiro bastante. Para quê? Para fazer a transição suave. Tá ok? Então é um processo de paciência e de detalhamento mesmo, né? Mas olha que beleza a malha que a gente vai obtendo. Eu vou fazer aqui uma protuberância agora para gerar a parte de baixo da boca. E para o queixo. E vamos lá, pressionar Shift, suavizar o que a gente quer. Podemos adicionar mais um pouco aqui. Então é isso, eu vou jogando mais barro e vou suavizando onde necessário. Nesse ponto, só damos um pouco aqui no queixo. Com certeza o seu personagem está ficando um pouco diferente do meu, mas aí é uma questão realmente de design, né? Você vai ajustando da forma que for melhor para você. Vamos agora usar uma outra ferramenta, vamos introduzir a Dem Standard, atalho BDS. Essa é uma ferramenta de corte profundo. Nós vamos fazer aqui uma fenda para a boca. Então vou diminuir bastante o pincel. Essa é uma ferramenta inversa, né? Ela empurra a malha em vez de puxar. Então eu estou fazendo aqui uma fenda para a boca e novamente a gente faz a suavização. Quanto mais na borda, mais suave, né? Para formar a protuberância da boca, como você está vendo. Então vamos ajustar aqui. Eu vou suavizar mais um pouco aqui, vamos aumentar bastante essa área aqui, não precisa ser tão protuberante. Como eu repito várias vezes aqui, nós não vamos fazer todo o personagem, mas à medida que a gente vai avançando aqui, você já vê o que a somatória dessas ferramentas permite que a gente faça aqui, tá ok? Eu vou colocar um pouco mais de barro aqui no nariz, vou chamar o Clay Build-Up mais uma vez aqui, diminuo o diâmetro do pincel, só para dar mais volume nessa parte aqui. E aí, suaviza com Shift. Dá uma girada aqui para ver como é que tá. Ficou muito narigudo. Aí a gente pode reduzir o nível, né? Vamos pegar Shift D, uma, duas vezes. E com a ferramenta Standard, a gente pode aumentar aqui o pincel, pressionar Alt e puxar, fazendo um perfil aqui, entendeu? E vai botando a coisa do jeito que a gente quer. Para voltar para a resolução de malha, ou a gente vai aqui no slider, né? Ou então pressiona D.
Ele demora um pouquinho para recalcular e voltar para a resolução final, porque já está trabalhando com 8 milhões e meu computador já está quase pedindo menos aqui. Vou suavizar mais ainda. Então, digamos que eu esteja satisfeito. Eu, em verdade, não estou, mas a gente tem que mover adiante aqui para fazer outras coisas. Vamos trabalhar agora na textura, vamos dizer assim, tá ok? Então eu vou manter a ferramenta Standard ativada e vou aqui no Stroke e vou colocar em modo Drag Rectangle, ok? E aí basta eu escolher um alfa. Eu vou fazer para a cabeça, eu vou fazer essa textura aqui, tá ok? Textura Alpha 30, que é nativa do programa. Eu vou afastar um pouco a escala, vou puxar aqui no Move. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar. Eu estou vendo que a textura está muito forte por causa do Z Intensity. Então vou dar Ctrl Z e vou colocar em 14 ou 12, tá certo? E aí eu vou puxando e vou gerando áreas até que eu vá cobrindo toda a área que eu desejo texturizar. Você vê que se puxar demais, fica muito grande, né? Aí não fica legal. Então a gente tem que ir com paciência, né? E com o auxílio aqui da simetria, e jogando aqui áreas de textura até que preencha toda a cabeça, vamos dizer assim. Vamos um pouquinho aqui. Faltando só essa parte aqui. Então você vê o que a gente já tem. Se quiser fazer áreas com partes menores, assim, também fica interessante misturar, tá certo? Então a gente já tem aí uma textura interessante no personagem, né? Vamos trocar o alfa para a gente fazer aqui no corpo. Vou pegar o alfa 8, é legal para isso. Então aqui a gente começa a puxar e fazer uma textura um pouco mais assim, como vou dizer, mais enrugada, né? Mais caroquenta, na falta de um adjetivo mais propício. Mas essa ferramenta é muito interessante, esse Stroke Drag Rectangle, porque ele gera uma cópia do alfa que tiver assimilado ao pincel, né? E aí a gente pode ir dando uma textura de uma coraça diferente pro personagem. Eu não estou caprichando muito, como eu falei, a gente tem um tempo limitado aqui, mas o importante, mais uma vez, é que vocês percebam qual que é o workflow, qual que é o fluxo de trabalho, tá certo? Então, você pode testar outros alfas aqui, fica à vontade, tá ok? Você tem todos eles aí, eu acho muito bacana, por exemplo, esse alfa 58 aqui, você pode fazer no peitoral aqui, uma textura de ranhura, assim, olha que legal. E se você girar o mouse, lá, você muda o ângulo da textura, e é muito interessante, você pode mesclar uma com a outra, como eu estou fazendo aqui, né? A coisa não tem limite, vamos dizer assim, né? É impressionante. Agora nós vamos mover adiante, porque o nosso tempo é limitado, né? E eu vou usar de novo aqui, por exemplo, o Damp Standard para fazer, posso fazer ranhuras aqui na cara, né? São opções, tá, gente? Não são regras, são opções de técnicas. Olha só que interessante, eu vou diminuir bastante aqui para fazer um corte fino. Se a gente quiser fazer, por exemplo, rugas, vamos dizer assim, né? A gente pode fazer uma ruga aqui, ó. E aí a gente vem com a ferramenta de suavização, claro que aumenta aqui
pincel, pressiona Shift e dá uma suavizada principalmente nas bordas aqui, gerando uma transição. Olha que interessante que fica. Ou então a gente pode fazer assim, ó. Vou diminuir de novo o pincel aqui. A gente pode fazer protuberâncias, ranhuras nas protuberâncias, como tem aqui, por exemplo. E aí vem e suaviza, aumentando aqui de novo o pincel, pressiona Shift, entendeu? Gera uma transição bacana, né? Pode passar aqui em cima e fazendo esse tipo de coisa, ok? Deixa eu mostrar agora uma outra ferramenta que eu acho muito legal, que é o Snake Hook. Vamos ver aqui, eu não anotei qual que é o atalho de teclado dele não, mas ele está por aqui, letra S, aqui, Snake Hook. Esse para fazer tentáculos, ele é fantástico. Você clica na malha e puxa. Ele está um pouco grande, deixa eu diminuir o tamanho do pincel aqui. De Ctrl Z. Para fazer tipo uns bigodes assim de bagre, vamos dizer assim. É muito bacana esse pincel. E você pode puxar longe que ele vai, entendeu? Esse ficou um pouco exagerado. Vou desfazer aqui. Por exemplo, né? Então o bicho vai ficando aí cada vez mais feio. Você pode fazer aqui no ombro também, né? Vai gerando espinhos ou esse tipo de tentáculos, dentes, serve para tudo. Então agora, para finalizar aqui o nosso workflow, nosso fluxo de trabalho, eu vou mostrar como fazer os olhos. Porque os olhos, geralmente o pessoal faz separadamente, não faz ele esculpido, mas sim faz o append de uma esfera. Para isso, a gente vem aqui em Tool, clica na ferramenta corrente e clica em Esfera 3D, carregando na tela, pressiono F, né? Eu sei que o tamanho dela, por experiência, está muito grande, então eu vou lá embaixo em Initialize e vou colocar aqui o tamanho dela, que está em 100 para 10, Y-Size também em 10 e Z-Size também em 10. Desse jeito a gente tem uma esfera pequena e aí a gente já tem aqui a esfera 3D1, como você pode ver. Eu volto e clico aqui no meu personagem, né? Retornando ele para a cena e pressiono F. E agora eu vou em Subtool e vou pressionar o botão Append. E aí eu vou escolher a esfera 3D, que é essa 3D1, ok? Cliquei, ela foi trazida para a cena, eu vou selecionar ela. Ela está dentro do personagem, porque ela é pequena. Eu vou pressionar então a tecla Move. E cliquei e arrastei na tela. Agora eu vou puxar. Essa coisa no ZBrush ela é um pouco trabalhosa mesmo, mas a gente não tem outra opção, tem que fazer como é. Então agora eu vou clicando na bola, vou gerando aqui o gizmo, né? E clico sempre na bola do meio para mover, como você pode ver. E agora eu vou girar o bicho aqui, vamos achar a bola, onde ela está aqui atrás. E devagarzinho a gente vai colocando ela no lugar desejado. Então, colocou no lugar desejado, basta a gente espelhar para o outro lado. Para isso, nós vamos utilizar o plugin, que é nativo dele, que é o Subtool Master. Você clica em Subtool Master e vem aqui em Mirror. Você vai colocar Append as New Subtool, para criar uma nova subferramenta. E o eixo é o X, e dá OK. Com isso, ele vai criar uma nova subtool. Você pode fazer um Merge Down, clicando na de cima, se quiser. Basta vir aqui em Merge, Merge Down, e a gente tem então, tá OK aqui, né? Ali falou que a operação não pode ser desfeita.
Então a gente tem agora os dois olhos separados aqui. Então a gente tem aí uma boa ideia do workflow e eu te garanto que com todos os procedimentos que eu mostrei aqui até agora, você pode finalizar o restante do corpo do personagem, utilizando alfas, utilizando todos os pincéis que foram mostrados e utilizando, obviamente, da sua criatividade para fazer aí o esculpimento desejado, tá ok? Então, com isso, a gente fecha essa parte de esculpimento e na semana que vem nós vamos trabalhar, então, com a parte de polipintura ou polypainting, que é a coloração disso tudo, fechando, assim, a montagem do personagem. E como um último recado, eu já deixo aqui para vocês ficarem sabendo que o DVD ZBrush Essencial já está em fase de produção e eu fui informado que vai ficar pronto entre o dia 20 e o dia 30 de maio e o preço vai ser de R$ 49,00. Mais para frente eu dou a data correta. Então eu vejo vocês daqui a uma semana no próximo tutorial em ZBrush. Um abraço.